Esse é o confronto overall da Class Physique. Peraí, me explica uma coisa. Eu já vi esse homem de cabelo azul aí, não é? Ele tava no bodybuilder? Não, é a Classic Physique, né? Sim, mas ele não ganhou. Ele foi nas ganhou duas. uma categoria. Ele foi assim? overall Foi- na Classic. Ele ganhou a Classic? Que categoria? Eu não entendi aquela categoria. Se eu não me engano, foi a categoria A que ele venceu, né? Da Open. Peraí, tô ficando doido. Calma, Deixa eu conferir. Rapaz, tá vendo como funciona esse negócio de pintar o cabelo? Duvido, Júlio, que você e eu reconheceríamos ele se ele não tivesse pintado o cabelo. Eu fiz certo de pintar o cabelo amarelo e cavanhaque amarelo na minha competição. Cara, esse cara, a cara dele parece a do Hulk Magrela, mas o shape não, né? Nossa. Ainda pintou o cabelo da mesma cor. Porra, acabou com o menino. Ele com o o magrelo. rosto parece o Hulk Magrela, mas o corpo não. O corpo tá forte. Olha lá, ó. Ai, mas a estratégia de pintar o cabelo dá certo. A gente notou ele. Eu duvido que você notaria ele ali, ó. Eu sei que eu acho que hoje ele perdeu o cabelo, que não é possível. Isso daí agrediu demais, hein? Categoria A, B, C e D. Correto? Categoria A, o rapaz de cabelo azul. Categoria Open A. Peraí, então para um minutinho. Então aquela Que nossa... doideira é aquela? Não é possível, tio, que você ficou defendendo um cara que Que não ficou em ganhou. terceiro. Não, vocês estão confundindo. Ali foi Novaes. Ali foi Novaes. Não, mas ele ficou desculpa. em primeiro. Foi Novaes. Isso. O Vinícius Agora, ó, vem cá. Tonello venceu a Open A. Tá, vem cá. Olha, Era outros caras. agora eu queria entender uma coisa. Como é que ele perde na Novice e ganha na Sênior? Eu duvido que aquele atleta não subiu na Sênior. Subiu, né? Não subiu? Mentira. Ele só subiu na Novaes. Ele não se sentiu preparado. Ele não acreditou nele. Ao top 3. Segura. Cara, ele não subiu. Eu não acredito que ele não subiu. Depois nós queremos... Eu vou querer falar contigo, falar com vocês, sobre uma situação que aconteceu na Men's. Um atleta subiu em 2 categorias. Numa categoria ele perdeu pro cara, na outra ele ganhou do cara. Eu queria entender essa mágica também. Fiquem aí que vocês vão entender, pessoal. Cara, essa categoria estava incrível. PJ Que fez um ótimo categoria. trabalho, viu? PJ fez... O rapaz da classe D, alguém conhece a história dele? Não, eu já cumprimento ele algumas vezes. É um cara, gente fina demais, mas é... Físico eu estético não ele pra lembro o altura nome dele, hein? Olha Ele que cintura ele bonita, é cara. longilíneo, né? Físico bonito. Só tem físico bonito aí no palco. Pode rodar, Mauricião. O que eu posso te dizer é que o PJ evoluiu demais no quesito condição e agora ele precisa adicionar Trava. densidade. E Não, volta, Maurício. Densidade. E fica de olho no mouse, tá? Que Pose. principalmente melhorar as poses que realmente estão devendo muito pro campeão. Julião, mas a densidade, temos que dizer que veio pela brusca necessidade de baixar peso. Como eu repeti aqui, eu não tinha outra estratégia para adaptá-lo a não ser forçar ao máximo para depletar, e ainda a gente teve um pequeno problema durante esse processo, né? Então isso atrasou alguns dias que foram cruciais para não conseguir trazer um físico full como do atleta que foi campeão. Então o PJ ele sim tinha um nível de definição perfeito para ingressar no profissional, mas a questão frame, preenchimento, principalmente em peito, costas e glúteo do atleta que foi campeão, ficou muito evidente em todas as poses. Além de que ele realmente tem um domínio de palco que se sobressai sobre os outros adversários. Ele consegue fazer com que os outros adversários se sintam inferiores devido à postura que ele tem no palco. Jorlan. Bom, eu vou falar o que eu disse pro Cris em Campinas. Falei aí do podcast também. Ganhou a categoria, o atleta tem que se preparar pro overall igual ele se prepara para a categoria. Então, retocar tinta, fazer uma boa passagem de óleo, fora o aquecimento e etc e tal. Na minha opinião, o PJ ele simplesmente esperou o momento chegar.
Ele não também cuidou um pouco disso. Não, faltou apreço na coreografia, nas poses. Eu tenho certeza que ele não fez, Sim. porque ele não tinha energia para isso também. Não, com certeza, mas eu digo a questão da diferença dele pro primeiro, de cor e brilho. Que isso, na minha visão, dá um certo destaque no primeiro, muito distante, fora na questão da densidade também, né? Mas ele, a partir do momento que ele deixa de fazer isso, de ter esse cuidado, ele deixa de chamar atenção para ele. Então ele fica, né, meio que transparente ali em cima do palco, né? Então é esse ponto que eu queria colocar. Fora o que você já falou de pose, a questão da densidade por conta da perda de peso, mas isso é crucial para mim. Fábio Júnior, atleta incrível, ganhou a categoria Classe B. Você estava de frente, Tinho. O que você me diz? Concordo, um físico fenomenal. O PJ, ainda que ele fizesse essas coisas que o Jorlan falou, passasse um pouco de óleo, eu acho que também é muito importante. Quando a gente vê um backstage do Olímpia, a gente não vê ninguém parado, né? Mas o frame como é? Fábio Júnior, né? Fábio Júnior. É incrível, ele tem um volume muito bom que chega a duvidar dele ter batido o peso. Peito muito cheio. O Paulo Jorge é um pouco mais alto, aí na bodybuilder tem muitas vezes isso, o cara é um pouco mais baixo e mostra mais volume. Mas na Classic Physique, o cara mais baixo é obrigado a pesar menos que o cara mais alto. E ele tá com um volume bem superior e uma condição de definição e densidade muito melhor. Então Júlio, acho que foi isso. Desculpe, Não, sim, Tinho. isso é indiscutível. Júlio, nessa pose duplo bíceps de frente. PJ, que foi provavelmente o segundo no overall, versus Fábio Júnior. Não onde ganha, não onde perde o Fábio Júnior. O Fábio Júnior não tem os cortes das pernas que o PJ tem de frente, né? De costas é melhor. A linha de cintura, o PJ leva vantagem porque ele apresenta um vácuo, mas isso não muda o físico do campeão. O campeão também tem uma linha boa e o vácuo ali não é obrigatório. Então ele provavelmente se sente melhor sem fazer vácuo. E isso também facilita para ele poder comer mais, porque para fazer o vácuo você tem que estar com o estômago quase vazio ou completamente vazio. Quando você sobe para o peitoral, fica evidente que a cintura escapular do campeão é menor. Então, pelo fato dela ser menor, ele consegue preencher com mais eficiência esse frame menor e isso traz mais espessura em todos os agrupamentos. Então o Fábio Júnior ele tinha principalmente mais espessura do que o PJ, justamente porque ele teve que descer pouco peso corporal e adaptar muito pouco o físico dele para a categoria. Ele é um cara que eu observei aí, ele tem total chance de se dar muito bem na Classic Physique no profissional. Ele tem um frame muito, muito, muito interessante para a categoria. Pode correr, Maurício. Quando você vai para as poses de lado, é aí que fica evidente. Olha o trabalho de glúteo que o Fábio Júnior tem. Sim. E o PJ não possui um glúteo poderoso. Então ele tinha uma textura de pele, mas não tinha densidade suficiente para fazer com que os cortes tivessem a profundidade do atleta que foi campeão overall. E a questão da pose, né? A posição do PJ ali ainda não está justa quando você compara com o Fábio Júnior. No duplo bíceps de frente eu também achei que faltou um pouco de pose no PJ. Não, em todas as poses. Ele não fez um bom confronto. A única pose que o PJ acertou realmente é a pose da sua preferência. As poses obrigatórias, ele realmente... Não é que ele posou mal, é que o campeão posa muito, muito acima da média. Então, se o PJ não fizer o confronto perfeito, muito provavelmente ele perde pela experiência. Fábio Júnior mostra, sabe o quê? Que ele treina pose quando ele está fora da dieta. Olha o glúteo. Eu ia falar do glúteo agora. Ó a grossura do dorsal do Fábio Júnior. O PJ tem uma pele tão fina quanto, mas pode perceber que o lower back, latíssimo do dorso, não tem desenvolvimento como o do Fábio Júnior. E o Fábio Júnior é completo, né? A dorsal é espessa, bem demarcada, o redondo maior é realmente muito grande e o infraespiral também. Sim. Muito bom esse menino. Presença de palco fera. Fera. Olha a cintura dele Olha também. como ele se posiciona de uma forma que ele pareça com uma cintura mais amarrada do que o PJ fazendo vácuo.
Fora a estética que ele encaixou do físico dele nisso. Olha a dorsal, gerando uma bela desproporção na linha de cintura, e a coxa, tanto na porção proximal como distal, gritando, falando alemão. Enquanto isso, o PJ abaixando o pescoço. Mas isso, Encolhido. Mas isso é pela Encolhido. estrutura de pose. Quando Ó. eu treinei pose com o PJ, eu fui muito claro com ele. Eu falei, na pose de abdômen e coxa, a primeira coisa que você faz é na coxa botar uma perna na frente da outra. Porque a partir desse momento você vai ter um ganho a mais de cintura para afinar, não para expandir. E quando você abraçar a cabeça toda, não deixar um espaço, né, você vai ganhar mais serrátil e vai ganhar postura, esticando a parede do abdômen e usando a pelve para contrair, e não o tronco para contrair o abdômen. Então, ele perdeu na pose, isso aí é indiscutível. E você vê que o Fábio Júnior, ele colocou a perna na frente e o tronco também. Aí a linha de cintura Sim, ele parece usou a pelve, mínima, ele né? jogou a pelve para trás, soltou o ar, o abdômen veio. Ó, o Fábio Júnior e o atleta mais baixo que está ao lado dele, os dois estão alongados, olha a cabeça para cima, o peito, onde permita bater a luz do palco, o PJ abaixa a cabeça para olhar para as pernas e o abdômen. E o outro atleta mais alto também. Eu vou soltar um pouco pra ver se ele levanta. Não levanta. Não Não levanta. levanta, ó. Olha a estética que E ele fica fica tentando fora de evidência. achar a Isso. pose. Olha o outro como destacou o grande dorsal ali e o serrátil. lá. O PJ só conseguiu destacar o serrátil nessa E é pose. isso O que o Jorlan peitos- falou. Às vezes o atleta fica procurando encaixar a pose, mas é o tempo que o árbitro olha. É, acabou. Ele não tem muito tempo para esperar o atleta encaixar. Sim. Então aí, dica pro PJ, treinar mais poses e não furar mais a dieta para poder fazer um carb up um tempo antes para poder chegar dentro do peso e com um físico mais cheio. Essa é a única pose que realmente você gosta, né? Inclusive, na minha opinião, essa pose tá mais bonita dele do que do Fábio Júnior. É a O única Fábio pose Júnior que ele deixou o foi braço bem. um pouco mais aberto. Tudo. É. Ele se fechou mais ao invés de expandir. Cara, eu nunca vi um glúteo igual ao do Fábio Júnior aqui no Brasil de atleta classic. Ele tem duas bundas, cara. Ele tem uma bunda em cima de outra bunda. É. Cara, É tamanho- ele tem um glúteo muito potente. É um tamanho- negócio surreal, cara. É tamanho e definição, é fibrado o negócio. Fibrado. Baita atleta.